Paz e graça, queridos irmãos, aqui é o pastor Fernando Galli, estamos começando mais um programa do Galli, e hoje, sexta-feira, são exatamente 21 horas, começamos sempre nosso programa em ponto, hoje é dia 14 de maio, que Deus abençoe sua vida, que Deus possa abençoar sua noite, e hoje nós temos um convidado no nosso programa, bastante especial, que é alguém que vai abordar uma questão muito importante, que é a questão da tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Será que ela é uma Bíblia confiável? Bom, para falar sobre isso, nós temos aqui um irmão que ele é pastor da Assembleia de Deus, no Espírito Santo, comentarista das revistas da EBD, da PEC, Programa de Educação Continuada, articulista e escritor de várias obras de cunho teológico, filosófico e educacional. Ele é diretor do Instituto Teológico Logos, mestrado em Ciências da Educação, bacharel em Teologia, licenciatura plena em História e Filosofia, pós-graduado em Ensino Religioso, Ética e Filosofia, História e Cultura Afro-Brasileiro, especialista em cultura, costumes e tradições e línguas semitas. Trabalha em material de pesquisa, filológica e decifrações de idiomas como hieróglifos, cuneiforme e acádio. É só isso, tá? É com prazer que eu anuncio aqui o nosso irmão, professor, pastor Leonardo Andrade. Tudo bem, querido irmão? Seja bem-vindo. Obrigado, pastor Fernando Galli. Deus abençoe a todos. É um prazer estar aqui junto contigo, uma referência para a apologética no Brasil. E nós estamos muito felizes, né, de poder contribuir para esse assunto que é tão interessante, né? Nós que vivemos em debates, em diálogos, né, concernente à apologética no Brasil, seguindo o rumo, né, que Vossa Senhoria já traçou e já tem traçado há muitos anos aí no Brasil. A gente tem tentado aí também levar honrosamente essa mala aí, que é pesada, mas estamos tentando. O pastor Leonardo, que se recuperou aí de um infarto, nós oramos pelo irmão, aliás, foram dois, né? E a igreja continua em oração pelo irmão, inclusive eu, e que isso não se repita, né? Que o irmão continue com as veias zeradas agora, né? E que tudo ocorra de acordo com a vontade de Deus. A gente sabe que a vida é cheia de percalços, né? Mas é isso mesmo, pastor. Bom, eu queria perguntar para o irmão, né? Eu já, na introdução, falei do seu currículo, né? Que é bastante vasto, né? O irmão é um especialista em línguas originais da Bíblia, conhece grego, hebraico, aramaico, hieróglifos, né? E assim por diante. Conhece um pouco de... como é que é aquela língua lá que foi para o Egito, lá, que nós estávamos falando na introdução? O copta. Copta, né? Conhece um pouco de copta. Enfim, aqui no Brasil, na sua opinião, qual que é a melhor tradução que existe para o cristão? Aqui no Brasil, as pessoas sempre me perguntam, Leonardo, qual é a melhor tradução? E meus alunos já sabem de cor, né? A melhor tradução é todas. Mas, sério, é todas. Por quê? Porque nós conseguimos alguma coisa de interessante nessas traduções num conjunto. Há algumas que têm essa necessidade. Para você ter ideia, segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a tradução de João Ferreira de Almeida, é interessante, se o meu povo que se chama pelo meu nome, a margem que nós temos disso aí é como se o povo que se chama, que suplica, que clama, mas essa não é a realidade do texto, né? O povo que está se tratando ali é Yehudá. Yehudá, se você for observar, ele é formado por Iod, pelo Re, pelo Dalet e pelo Re, né? Pelo Vav e Re, né? São 5 letras. Dentre dessas 5 letras, 4 delas faz parte do tetragrama sagrado. Iod-Re, Ual-Re, ou Vav-Re, né? Então, o que ele está dizendo ali, o povo que carrega o meu nome.
quando você pega aquela Bíblia, Bíblia judaica completa, você vai ver que a única Bíblia que tem mais proximidade para entendimento desse tipo de tradução é a Bíblia judaica completa. Já outras não. Então, assim, ela é a melhor? Ela é boa, mas é o que eu estou falando. As Bíblias, elas tendem-se, né, a uma favorecer a outra e ajudar nesse processo de entendimento e colaboração. A João Ferreira de Almeida, eu gosto bastante, eu uso, né? Também acho que ela traduz algumas coisas bem interessantes, porém, o português de João Ferreira de Almeida é um português avassalador, né? É algo extremamente complexo e não é qualquer um que vai entender. Então, mas, de fato, é uma boa tradução, a Corrigida Fiel, NVI, meus amigos que tratam de hebraico gostam muito. Então, sim, as Bíblias, ela tendem-se a ter esse processo de uma completar a outra, né? Na verdade, para analisar a TNM, né, que é a tradução do Novo Mundo, eu procuro usar dentro da Stuttgartense, né, que é uma versão de Kittel, e também a Kurt Aland, né, que é nesse Aland também. Dentro mais próximo do original, para não ter uma visão voltada ou condensada a João Ferreira de Almeida ou qualquer tipo de outra tradução. Não, vamos direto aos originais para ver se realmente ela está se tratando disso ou não. Muito bem, quero dar boas-vindas aos nossos internautas que estão se chegando. José Eduardo dos Santos, Ricardo Bernardo, Franklin Silva, Merzilda Brandt, José Eduardo, já falei, né? E o Silva Tomás. Nós temos aqui 22 pessoas já na nossa live de hoje. Bom, a gente, vamos dizer assim, todas as Bíblias são boas, mas a gente sabe que tem umas aí que não dá, né? Então, eu fui testemunha de Jeová 17 anos e eu achava que a tradução do Novo Mundo era a melhor que tinha. Mas vou contar uma coisa para você. Quando eu fui fazer letras, eu tinha curso de grego, né? Grego clássico com grego koiné. Para você ter uma ideia, pastor Leonardo, os meus professores de grego, eles fizeram o dicionário mais completo de grego do Brasil, né? Demorou 20 anos para eles fazerem esse trabalho. E um dos meus professores era ateu, mas ele gostava do negócio, ele conhecia muito grego, né? E então eu ia tirar dúvida com ele nunca dava razão para a tradução do Novo Mundo. E eu ficava pensando, mas se ele não tem nada com religião, por que ele vai contra a tradução do Novo Mundo, né? No começo eu achava que era o diabo, né? Mas não é, não. É a honestidade intelectual dele, né? E, de fato, né, eu queria que o irmão começasse a falar sobre alguns problemas. O irmão fique à vontade, né? Por que a tradução do Novo Mundo, na sua opinião, é uma tradução problemática? Vamos ver se bate com o meu conceito. Com certeza o irmão sabe mais do que eu. Não, saber mais que o senhor é difícil, é quase impossível. Sabe, sim. Né? Primeiro, né, nós temos que, no Novo Testamento, ocorre cerca de mais de 200 vezes o nome Jeová. Primeiro, o nome Jeová é uma corruptela do tetragrama sagrado. O tetragrama sagrado é Yod, Re, Uau, Re. Por que eu falo Uau e não Vav? Porque nos tempos antigos, a língua semita, ela não tinha o Vav, ele não tinha som de V. Isso é posterior. No tempo, é como o aramaico hoje. O aramaico não tem Vav, né? Tem Uau, Tal, né? E assim por diante. Então, quando a gente analisa dessa forma, a gente pega e começa a desmembrar. Como que eu posso reconhecer esse nome no Novo Testamento? Ou vamos partir desde o início. Como que eu consigo uma busca fonética desse nome? É possível uma busca fonética? Eu vi até alguns professores aqui
falando, é difícil, sim, mas dá para você conseguir, né? Foram achados vários achados arqueológicos, né, que falam que o nome litúrgico de Deus, do ser divino, é Iá. É Iá. Principalmente no livro de Terlim, Salmos, você vai encontrar muito Iá, Iá, né? Então você já vê um princípio, já tem o nome Iá, falta o resto. Em algumas abreviações, você vai encontrar as trilaterais, que seria Iod, o próprio Re e mais um Re. Ou trilaterais como Iod, Re e Uau, que é o Vav. Então, nisso você consegue um princípio de encontrar o nome de Deus. Quando você foi achado em Sotep, no Egito, uma tabuleta, né? Eles chamam de Estela de Merempté III. E lá tem uma inscrição em hieroglifos que está assim, Tá, Chassu e Erruá. É isso mesmo que você está pensando. Tá, Chassu e Erruá. Nós estamos falando do princípio desse nome, nós vamos chegar lá. Tá significa território, né? Chassu, estrangeiros, semitas, povos que são pastores. Então, pastores estrangeiros, né? Ou pastores do território do Deus Yahuwah. Quem é o Deus Yahuwah? É o Deus que nós conhecemos como Yahvé, né? O tetragrama sagrado, Yod, Rei, Uau, Rei. É esse Deus. Então, até lá no Egito já havia uma certa indicação dessa proximidade ao nome de Deus. Houve uma tentativa de fazer uma fusão para acrescentar. Por quê? Porque muitos eles guardavam a pronúncia do nome de Deus, do ser divino, tanto é que para escrever os manuscritos, né, você não poderia errar mais do que 3 vezes, tinha que ser uma coluna de 60, para você escrever o nome do Eterno, você tinha que tomar banho, lavar o pincel, tinha todos os requisitos. E isso foi tornando-se esquecido, né? Esquecido esse nome. Aí, no século X, houve uma tentativa de colocar vogais nesse nome, através dos maçoretas, né? E eles pegaram as vogais de quem? De Adonai. Mas se você observar, é uma coisa que eu falo, professor Galli, e poucas pessoas notam, depois que eu falo, que eles começam a notar. Olha essa tentativa. Quem fez isso foi um dominicano chamado Raimundo Martí, né? Raimundo Martí, que Thomas Homer, que é um especialista em línguas semitas, pega ele, meu irmão, puxa a orelha dele bem puxado. Eu tinha um professor, que é bispo da Igreja Católica, há muitos anos atrás, chamado João Evangelista Terra, né? Tinha um curso de cultura bíblica, ele escreveu Os Deus dos Semitas, ele é fantástico, fora de sério, né? Anormal para mim. Então, ele falava também que é complicado, né? E quando você pega Adonai é formado do Aleph, que é uma letra, a gente sabe que é uma letra muda, né? E embaixo do Aleph, para formar essa palavra A, nós temos uma semivogal. Nós temos um Shivá composto de Patá. Só que se você observar no nome, na tentativa de Jeová, eles transferiram o E. Mas quando nós temos uma semivogal, Shivá composto de Patá, o que prevalece é a vogal esvaída, no caso é o A. Claro. Então, não poderia isso aí eu aprendi nas primeiras aulas de hebraico. Aí, então, não poderia ser Jeová ou Jeová. Tem que ser Jaová. Entendeu? Se for seguir os parâmetros corretos, né? Ali de trazer, de fazer a fusão. Então, você já nota, até para tentar burlar o nome divino, eles erram. Entendeu? Eles erram nessa parte.
Então, assim, você já vê uma certa discrepância dessa colocação. O nome divino, nós temos IA, que é o Y, A, que é o H. Aí nós temos o Vav, que tinha um som de U, então nós temos Yahu. Aí nós temos duas palavras que podem indicar esse Re, porque ele é uma matriletiones. Ele também serve como uma vogal, geralmente com vogal A. Podia ser Yahuá. Mas, geralmente, eu estive pesquisando, a maioria das palavras masculinas carregam o E, que também pode ser esse H, que é o Re. Né? Então, fica Yahweh, o nome. O mais perto, não estou batendo martelo, que esse seja a fonética, né? Eu fiz até um vídeo falando sobre a busca fonética do nome sagrado, mas não estou falando. Então, mas isso é o mais próximo que você tem através dos dados bíblicos e das fontes que você já tem, já explícita, né, na história e nessa composição. Aí, quando você traz isso para o Novo Testamento, é complicado. Por quê? Porque quando você pega no Novo Testamento, não há uma necessidade de você empregar o tetagrama. Tem muita gente que pensa assim, realmente, por que não empregaram o tetagrama no Novo Testamento? Porque quando ele cita textos do Antigo Testamento, por exemplo, que aparece o tetagrama, por que no Novo Testamento não seria esperado que se usasse esse tetagrama? Então, aí tem gente que fala assim, mas por que não usa? Primeiro, basta você observar, quando Deus aparece com vários nomes, Elohim, né? Cuja a gente fala mais para frente, que é um plural. Depois, ele aparece como Adonai. E o senhor sabe o que significa Adonai, meu professor? Bom, eu aprendi que é senhores, né, no plural, né? Muito bem. Aí, ó, esse sufixo aí indica, é um pronome possessivo no plural. Meus senhores. Meus senhores. Entendeu? E é interessante que também poucas pessoas sabem disso. Mas nós temos no prefácio, né, dos nomes divinos, no interlinear de Edson Faria Francisco, erudito na língua, ele fala sobre isso. Thomas Homer também, o nome de Yahvé, né? Ele também fala sobre isso, que é um nome plural, porém não empregado, porque é uma hiper, né? Tradução, uma tradução hiperliteral. Então, Elohim, Adonai, né? Aí os nomes comum, vulgares, vulgar não de vulgarizar, mas vulgar porque é usado, a gente chama de Olam, né, que é o eterno, nós chamamos de Hashem, no judaísmo chama de Hashem, o nome, né? Entendeu? Chama. Mas Deus aparece ali, e como que ele vai aparecer? Erie, Asher, Erie. Shemot 3,14, Êxodo 3,14. Erie, Asher, Erie. Só que é interessante, Erie, ele tem um prefixo de Aleph. Que dá ideia de futuro. Isso, dá ideia de futuro. O tempo imperfeito. Então não vai ser eu sou o que sou, vai ser eu serei o que serei. Aí no Novo Testamento entra quem? Yeshua, Jesus. Jesus fala assim, ao invés de falar eu sou também, não. Ele fala que ele é o cumprimento desse serei. Ele fala que ego eimi, eu sou. Ou seja, aquele que seria, era ele. Então, as pessoas, elas não conseguem compreender que é uma fusão. Deus do Antigo Testamento está falando que agora ele está se manifestando ali. Então, tipo assim, é um crime mesmo, né? Do mesmo jeito que Rutherford, né, em 1913, ele foi, você sabe muito bem disso, né? Ele foi, passou por uma comissão lá. Russell, foi o Charles Taze Russell.
Russell, desculpa, eu falei quem? Rutherford. Rutherford veio depois. Foi o Russell, em 1913. Ele foi acusado, né, de cometer erros ali e transmitir perjúrio, informações mentirosas, e perguntaram para ele se ele sabia alguma coisa de grego, e ele não sabia nem o alfabeto, né? O Walter Marty fala muito bem sobre isso, e ele não sabia o alfabeto. Então, tipo assim, fora as outras discrepâncias, né? Então, assim, realmente desastroso você falar ou colocar, acrescentar no Novo Testamento qualquer nome Jeová. Já dissemos que esse nome está totalmente equivocado, e pior ainda, não existe um manuscrito, não existe um. Nós temos cerca de mais de 5.000, quase chegando a 6.000 já, né, de manuscritos só do Novo Testamento, e não existe um deles que tenha o nome Jeová ou o tetragrama. Não tem. Então, infelizmente... O absurdo, professor e pastor Leonardo, é o seguinte, que tem testemunha de Jeová que fala assim, foi o diabo que mandou tirar desses manuscritos, né? E são os mesmos manuscritos que são usados pelas testemunhas de Jeová, às vezes citando, né, para endossar alguma tradução deles. Agora, é o seguinte, eu vou te falar uma coisa. Antes de eu casar, eu tinha uma namorada muito bonita, cheirosa. Você vai ver o que tem a ver isso com a tradução do Novo Mundo, tá? Ela era bonita, ela era cheirosa, se vestia bem, se expressava bem. Mas quando eu descobri os defeitos dela, bastou um defeito para eu falar assim, não dá. A tradução do Novo Mundo, para mim, a equipe que fez a tradução, né, a equipe responsável, a comissão dessa tradução, que foram 5 membros do corpo governante com alguns auxiliares que não eram membros do corpo governante, entre eles Frederick William Franz, Daniel Sidlick, Georg Gangas, Milton Henschel, e tinha mais um que eu esqueci o nome agora, tá? Então, a gente sabe quem foram os participantes da tradução Novo Mundo, embora, né, o Raymond Franz, ele fala quem participou, né, que foi aquele membro do corpo governante que foi desassociado, e ele deda no livro dele quem são os participantes da comissão de tradução da tradução Novo Mundo. Mas, enfim, a Bíblia TJ, ela, sabendo que, né, essa comissão, sabendo que essa Bíblia ia ser polêmica, eles enfeitaram o pavão em versículos, por exemplo, que não tinha necessidade de demonstrar tamanho preciosismo, como, por exemplo, Jesus fala, batei e abrir-se-vos-á. Então, naquele texto, está no presente indicativo, persistir em bater, da ideia de continuidade, né? Então, eles capricharam, exageraram, assim, para dar uma ideia de erudição. Então, muitos que pegaram essa Bíblia de primeiro relance, assim, olha que tradução literal, olha que interessante, fizeram até alguns elogios, mas quando eles foram informados e se depararam com versículos errôneos, traduzidos de forma, eu digo de forma malandra, sabe, para defender as doutrinas TJs, aí eles mudaram de opinião. E as testemunhas de Jeová ficam citando esse pessoal da primeira opinião, não da segunda. Entendeu? Então, por exemplo, o caso do... Vamos falar um pouquinho sobre traduções que a tradução do Novo Mundo comete, né? Que é claramente em favor da sua doutrina. Né? O caso de João 1, versículo 1. Enarquer enrologos, né? No princípio era a palavra, cairologos em prostonteon, e a palavra estava com Deus. E aí vem aquele texto que a Vulgata Latina traduz, como está no grego, né? E Deus era a palavra, a Vulgata Latina traduz por et deum erat, et deum erat verbum, né? E Deus era a palavra, e eles traduzem a palavra era um Deus.
senhor concorda com essa tradução? Extremamente errônea, né? Ali, pouco antes aqui, eu estava separando aqui o material, né? Aí eu escrevi, né? A parte C é a parte confrontada, né? A parte que a gente... Claro que existe outros gramáticos que vão fazer colocações um pouco mais avançadas. Eu acho que não é a intenção do programa, a intenção do programa é ser mais didático. Então, eu não preciso focar muito nas questões mais difíceis da gramática, né? Mas uma coisa que você tem que entender, vamos supor, você tem a conjunção cai, né? Cai é uma conjunção, ali é uma conjunção coordenativa aditiva. Beleza, já sabe disso. Depois nós temos teós, né? Não é feós, é teós, né? Teós, substantivo, nominativo, masculino, singular. Ele está empregado ali como predicativo do sujeito, é anarto. Nós temos era, né? Ali é o verbo indicativo imperfeito ativo do verbo emi, né? Ser, né? Ali, terceira pessoa do singular. Se é tempo imperfeito, para quem não sabe, sendo didático, tempo imperfeito fala do futuro, algo que não aconteceu ainda, entendeu? Tá? Aí nós temos, ele acontece como um verbo de ligação. Nós temos ró, né? Na parte C, que é o artigo definido nominativo masculino singular. Esse artigo aí ele é para acompanhar o sujeito. E, por final, nós temos logos, né, que é o substantivo nominativo também no singular, que é o sujeito da oração. Quando nós pegamos esse texto, né, a primeira coisa que um estudante de grego vai observar é que, no grego, na língua grega, só é anartro. O que é anartro? Anartro é quando não tem artigo, ou seja, artigo indefinido. Ou umas. Uma, né? É artigo indefinido. Então, só é anartro quando você não consegue identificar o sujeito da oração. Só que aqui, nós já conseguimos identificar. O logos é o sujeito da oração. O que ocorre aqui como é que eu vou dizer? Aqui ocorre uma regra gramatical que João também emprega em outros lugares. Ele prega no capítulo 1, versículo 6. Houve um homem enviado de Deus. Ali é anato. Então, eles traduzem enviado de Deus. Então, está errado. Eles deveriam traduzir um homem enviado de um Deus. Né? O 14. E o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, conforme eles traduzem. A palavra se fez... Ali é anato. Então, a palavra se fez uma carne. Eles não traduzem assim. Versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Também está anartro. Então, ninguém jamais viu a um Deus. Então, eu tenho uma série aqui de versículos que falam sobre isso, que é anartro. Então, tipo assim, eles não usaram a mesma regra para traduzir João, capítulo 1, versículo 1, com a mesma forma ou com o mesmo rigor, né, que eles dizem, para as outras formas, né? Então, isso aí é totalmente errado. Ouvindo isso, eles têm uma prova, segundo eles, que é uma base que eles tiram do texto, em cópita. Só que eu quero dizer aqui, professor, que no cópita a tradução deles está totalmente equivocada. Deixa eu só explicar uma coisinha para o pessoal, é o seguinte, o cópita, eu acho que é um manuscrito do século II ou III, mais ou menos, né? Que as testemunhas de Jeová citam, que lá em João 1, versículo 1, foi traduzido, segundo as testemunhas de Jeová, teria sido traduzido para esse idioma, no grego, João 1, versículo 1, aparentemente favorecendo a tradução das testemunhas de Jeová, que a palavra era um Deus. E agora o professor Leonardo vai dizer, será que isso é verdade mesmo? Então, esse manuscrito aí é o manuscrito de Chesterfield, né? Eles usam. Existe uma ramificação do cópita, né?
O copta que nós temos hoje, ele nasce com hieroglifos, ou hieróglifos, né? Lá desde da ideia pictogrâmica. O que é a ideia pictogrâmica? É a letra, palavra que dá a ideia de uma imagem. Depois veio o demótico, aí do demótico começou a nascer, né, a enraizar as línguas, né, o grego, o russo, o próprio copta. Não que o copta seja uma filha, né, do grego, né? Na verdade, o copta é uma irmã do grego, não filha, né? Então, você pega ali o copta, quando você tem o P, né, o P, ele indica artigo definido. Quando você tem o Y, né, o U, né, ou o ômicron com o Y, né, que chama de oi, né, os coptas, junto, é um artigo indefinido. Então, diferente do grego, que não tem nenhuma palavra que vai identificar artigo indefinido, como também o hebraico não tem nenhuma consoante que vai identificar, o copta tem, entendeu? O artigo definido é o P, né? E é interessante que a palavra para Deus, sim, em algumas traduções, está com artigo definido. Deus. O Deus ali está indefinido. Mas o Logos não está indefinido. Ele está definido no termo. É o contrário, então. É o contrário. E eles traduzem querendo dar veracidade a isso. Então, não conhece regra gramatical, é um equívoco terrível. É complicado, porque você mostrar para esse tipo de pessoa que tipo de pessoa não é pejorativo, né? É pessoa que crê absurdamente nessa tradução, eles vão querer brigar e bater o martelo. E não tem como. Como você pega? Aí você pega no aramaico. No aramaico é pior ainda para eles. Uma certa vez, pastor Galli, eu estava num debate, aí teve uma pessoa que citou assim, eu gosto de acompanhar o chat, né? E disse assim, tem uma citação do nome de Deus no Novo Testamento. Eu acabei de dizer que não há citação, né? Na Peshita. Eu falei, meu Deus do céu. Falei, não façam isso. A pior coisa que um ariano possa fazer é citar a Peshita como mecanismo de defesa da sua religião. Porque não existe qualquer tipo de tradução que seja mais, que faça mais apologia à divindade de Jesus do que a Peshita. Você mesmo? Tem Filipenses 2:11. Deixa eu ver se eu lembro de cor, né? Ali Rum, Nalde, Lechon, Mario, Yeshu, Mashihor. Né? E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Só que ali, se você... Algumas nuances, está assim, Moriô, Yeshu, Mashihor. Eu falo Moriô porque eu gosto mais eu estudei mais, né? Mas se você aprende um, você aprende o outro. Porque o aramaico ocidental trabalha com O. O aramaico oriental, trabalha com A. Então, tem gente que fala Alorro, é o ocidental. Tem gente que fala Alahá, Alaha, né? É o oriental. Então, Moriô, ou Mariá, né? Moriô é o mesmo termo empregado para o tetragrama no Antigo Testamento. E não ocorre em Marcos 14:30? Então, ocorre. É uma série de ocorrências no Novo Testamento de Moriô, sempre identificando Jesus como Moriô. Então, quando fala que ele é o Moriô, está dizendo que ele é o Yahvé do Antigo Testamento, Yod-Ré, Vav-Ré. Então, é fantástico isso. Né? A Peshita está a nosso favor, e eles usam a Peshita a favor deles. Isso. Quando você pega a própria tradução, né, essa tradução nossa desculpa, tradução nossa, não. A própria tradução da Peshita que nós temos,
né? Ela já diz tudo. Quer ver? Eu vou tentar lembrar aqui, né? Porque é complicado lembrar, né? Mas é mais ou menos assim, ó. Brishit tal ri hu melto, o hu melto e tal ri hu, luot alor, hu alor e tal ri hu melto, né? Aí fala, né? No princípio era a palavra, e a palavra era Deus, a palavra estava com Deus, e essa palavra era Deus, né? Interessante que Ru ali é a terceira pessoa do singular. Então, a terceira pessoa do singular é ele. Aí, Meltor, como eu disse, ele termina, ele tem um sufixo, não é um sufixo, ele termina com um Olaf. E o Olaf indica também que é um artigo definido. Então, ele, a palavra. Então, torna ele pessoal, né? E torna ele a palavra. Então, não tem como fugir. Eu não consigo verificar em nenhuma tradução, seja no grego, seja no hebraico. Então, eu sei que no Novo Testamento você dá uma veracidade para o hebraico, é complicado, mas o aramaico você tem que dar veracidade, porque quando as pessoas saíram do cativeiro, elas já vieram falando aramaico, né? Elas falavam o Ketav Ivrit, vieram falando o Ketav Ashuri, né? Tanto é que se você pegar os manuscritos de Qumran, eles estão escritos em aramaico Suriston, que é o aramaico galileu, que é Ketav Ashuri, né? E ali você pode comprovar vários fatos interessantes também que atestam muita coisa do que foi falado no Novo Testamento, né? Que é a Brit Hadashah, a gente chama em hebraico. Uhum. A gente vê também, então, baseados nisso, né, nós podemos afirmar que, de fato, né, quando se diz que a palavra era Deus, né, está se referindo claro, à divindade de Jesus, mas, olha, teologicamente falando, ainda que gramaticalmente fosse possível traduzir por era um Deus, né, é uma coisa estranha, porque eu chego para um testemunho de Jeová, por exemplo, e falo assim, mas pera lá, esse Deus aqui, ele não foi usado, né, pelo Pai para criar todas as coisas? Então, se ele foi usado para criar todas as coisas, isso inclui o tempo e o espaço, em qualquer mundo possível. E se Jesus foi usado para criar o tempo e o espaço, então ele é Deus, né? Porque só Deus precede ao tempo e ao espaço. E aí esse pessoal chega e fala assim, não, sabe o que foi? É que quando Jeová usou Jesus para começar a criar, assim que Jeová criou Jesus, o tempo e o espaço começaram a existir. Então, na verdade, esse pessoal, eles cometem um erro que Santo Agostinho de Hipona falava, né? Quem acredita, quem interpreta a Bíblia do jeito que quer, não crê na Bíblia, crê em si mesmo. Porque eles colocam na Bíblia. Só para você ter uma ideia, o melhorzinho deles aqui no Brasil, que é o tal de Queruvim, você deve saber quem é, né? Conheço. É o melhorzinho que tem entre eles, né? Esse camarada postou no site dele que quando Tomé diz para Jesus, Rotheosmu kai Rokiriosmu, aliás, Rokiriosmu kai Rotheosmu, o Senhor de mim e o Deus de mim, substituiu-se o vocativo, que seria o esperado, né? Ó Senhor de mim, né? Porque sempre que chamam Jesus de Senhor, está no vocativo. Mas nessa frase está no nominativo. Então ele argumentou o seguinte: por que se usou o nominativo no lugar do vocativo? Porque quando Tomé disse aquilo para Jesus, ele falou para Jesus, mas pensando em outro. E você pode vasculhar qualquer gramática de grego no mundo, não existe essa regra gramatical, que quando você troca, na verdade é um nominativo com valor de vocativo, que eu estudei isso em grego, quando eu tinha 20 anos, terceiro ano de grego. Nominativo com valor de vocativo, que geralmente aparece em frases sem verbo.
E é engraçado que lá no livro de Apocalipse, aonde fala das 4 criaturas viventes se dirigindo a 4:11. 4:11, é aquele texto ali fala, né? Digno és, Senhor Deus e nosso Deus, só trocou o meu por nosso. E ali está no nominativo também. E aí eu fico pensando assim, ora, quando falam isso para Jesus, é pensando em Jeová, e quando falam direto para Jeová, é pensando em quem? Será que não é T de Varginha? Né? Professor, eu escrevi, eu estou escrevendo um livro, né, sobre essa questão da TNM e as várias discrepâncias, né? A gente ficaria horas e horas, ainda mais com a sua sabedoria acerca desse lado, né? Eu escrevi sobre essa questão do vocativo, né? No livro, na gramática de Daniel B. Wallace, aí as pessoas, só a princípio, as pessoas já têm o Daniel B. Wallace como o pior inimigo deles, né? As testemunhas de Jeová, porque ele desce a lenha mesmo. E ele fala bem assim que esse nominativo é o nominativo vocativo, ou por endereço. Mas não é só o Daniel B. Wallace também. Eu tenho uma gramática aqui esqueci o nome dele, está aqui a gramática aqui já na minha frente. James Sweatman, ó. Ele fala que isso aí também é um vocativo, é um nominativo por vocativo, que é por endereço, entendeu? Você já falou a questão do verbo, né, a atuação do verbo ali, e sempre vai atuar. Nesse livro, eu vou pontuar todas as aparições, principalmente essa aparição aí de Apocalipse 4:11, né, que assim, se não pode ser, realmente, se você for observar, o livro de João, ele acontece, a maioria das vezes, no vocativo. Só no vocativo. O sufixo epsilon, né, indica isso aí. Queria. Mas, Queria, né? Eu já vi esse comentário, né, que ali ele falou no sentido esporádico, né? Ele falou assim, é como se você tropeçasse numa pedra e falasse, ai, meu Deus! Isso é uma gozação. Mas aí nós falamos da gramática grega. Na verdade, foi o senhor que deu uma aula. Mas se você cair dentro da cultura judaica, tem um problema maior ainda. Por quê? Nas 613 Tariag, ou 613 leis, né? 613 leis não são coisa de judeu, são 613 versículos comentados, né? E lá eles dizem assim, que você não pode profanar o nome de Hashem. O nome disso é uma lei, né, que se chama Hilul Hashem. Hilul Hashem é profanação do nome. E quem comete isso está sujeito à morte. Então você não pode citar o nome de Deus em vão. Ou seja, à toa ou por qualquer motivo. Se Tomé fez da forma que eles falam que ele fez, esporadicamente, ali no vocativo, apenas por chamamento, então ele cometeu o crime de Hilul Hashem. Ele deveria ser morto na mesma hora. Por que ele não cometeu? Primeiro, porque eles sabiam que ele não era Hilul Hashem. Ali ele estava reconhecendo que Yeshua HaMashiach é realmente Deus. Exatamente. Agora, deixa eu falar uma coisa. Essa explicação que eles dão de que Tomé teria dito para Jesus pensando em outro, não, o corpo governante da Testemunha de Jeová nunca ensinou isso. Eles que inventaram esse negócio aí, entendeu? Ou então eles buscaram isso em outra pesquisa, mas o corpo governante diz no livro Estudo Perspicaz das Escrituras, volume 2, se eu não estou enganado, que Jesus disse isso, aliás, Tomé disse isso a Jesus, chamando ele de Deus, no sentido dele ser um Deus, quando o texto grego está lá, ó Deus, entendeu? Então,
Os apologistas testemunhos de Jeová, eles sabem mais grego do que o corpo governante. Ora, cientes de tamanha aberração, corpo governante falando, não, Tomé chamou Jesus de Deus no sentido de ele ser um Deus, mas o texto sagrado diz o Deus, com letra, com artigo definido, ro, né? Eles sabendo disso, claro, eles buscaram uma interpretação melhor, alternativa, porque o corpo governante erra absurdamente nisso, né? Mas, enfim, tem alguma outra passagem da Bíblia, assim, das Testemunhas de Jeová, que o senhor acha absurdo, exagero? Aliás, eu queria que o senhor comentasse aquele acréscimo, né? Que eles acrescentam outro, né? Lá em Colossenses capítulo 1, né? Porque nas nossas Bíblias, em Colossenses capítulo 1, diz que Jesus recebeu, não, é Filipenses, né? Que ele recebeu o nome que está acima de todo outro nome. Eles acrescentam outro, né? Sendo que no grego necessariamente não está ali, mas em Colossenses capítulo 1, se eu não me engano, é onde eles cometem esse erro, né? Quando fala assim, eu não estou bem certo, eu não estou lembrado agora onde que eles falam. O senhor lembra dessas passagens? Que eles acrescentam? Colossenses 2,9? Não. Filipenses 2,9. Acho que Filipenses 2,9, né? Por isso também Deus exaltou. É isso mesmo. Eles colocam assim, por essa razão, Deus o enalteceu a uma posição superior e lhe deu bondosamente o nome que está acima de todo outro nome. Para dizer que o nome Jeová é superior. Então outro com exceção de Jeová, né? Então, mas a tradução não dá isso, né? Não. Torruper pan onama, né? Seria sobre todo o nome. Então não tem como você colocar outro ali, né? Na verdade é uma inferência, né? Eles acrescentam, né? Você não vê só isso. Eu coloquei alguns acrescentos também no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento você vê coisas assim cruéis mesmo assim em relação à própria Bíblia Sagrada. Você vê a questão do arcanjo, né, do próprio arcanjo Miguel, a questão do Espírito Santo, né? E se você deixar, eu vou falar um pouquinho. Não, por favor, fique à vontade. Você falou assim, um texto, né? Esses textos aí que eles burlaram, eu separei tem mais de 30 aqui. Eles burlaram, é interessante, mas eu acho que pior mesmo é o texto em relação à questão do Espírito Santo, porque eles traduzem assim, ora, a terra mostrava ser sem forma e vazia, e havia escuridão sobre a superfície da água, da profundeza, e a força ativa de Deus movia-se por cima da superfície das águas, né? Aí Verraz, Raetá, Torro, Vavor, Verroché, Alpinei, Terron, Veru, Elohim, Veraheft, Alpinei, Ramaim, né? É interessante que a palavra, vamos lá, eles colocaram força ativa. Primeiro, a palavra ativo não se encontra nos verbetes do hebraico do Antigo Testamento. Seria do hebraico moderno, pail, né? Então, pail não existe ali. Não tem. Ali é rua, Elohim, não tem. Então, uma vez eu estava até conversando, né, chamando esse rapaz Queruvim para um debate, ele falou, ao invés de falar rua, ele falou rua. E é um cara que conhece, entendeu? Assim, uns erros terríveis, rapaz, que os caras
ele botou uma musiquinha, o pastor Fernando Galli lá, Rua, Rua. Rapaz, eu pensei que era macumba, mas deixa para lá. Ou algo com tranca-rua, talvez, É né? um negócio doido. Assim, é um camarada... o cara força demais. Aí, primeiro, ativo é pailho. Força. Força nós temos. Omets, Amtsá, Amotz, Gibor, Gevurah, Geren, Hazak, Yad, Koar, Azaz, vários outros. Aí você vai embora. Então, como ficaria ali na versão TJ? Deveria ficar assim: Verhad, Saetá, Torro, Vavor, Verrochet, Alpinei, Terron, Verha, Koar, Pail, Elohim, Meraheft, Alpine, Ramaim. Mas não está assim. Esse Verha, Koar, Pail não existe. Isso é uma introdução. Introdução deles. Eles introduziram isso lá dentro. Para quê? Para colocar o Espírito Santo como um ser inanimado. Ou impessoal. Ou impessoal. Primeiro, aqui no próprio texto você já vai ver que o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, ele faz merahefet. O que é merahefet? É como se fosse um ato, uma ação de uma águia chocar seus filhotes. Então, é uma ação ordenada, consciente. Quando você tem isso aqui no aramaico, é mais interessante, professor Galli, porque no aramaico você tem esse Ruach Elohim, ver Ruhor de Aloho, ver Ruhor de Aloho. Ruhor é espírito, né? Espírito, que é a mesma coisa de Ruach. Porém, em aramaico, ele termina com um re no final. E pessoa. Esse re indica terceira pessoa, é um pronome pessoal, indicando que o Espírito Santo é um ser pessoal. Lá no Novo Testamento, em Atos 20, 28, diz assim: olhai, pois, povosa todo o rebanho sobre o Espírito Santo, que vos te constituiu bispo, para apacentardes, né? É interessante que ali o termo constituiu é teto, né? Esse teto é um verbo indicativo, aorístico, na terceira pessoa do singular da palavra titemi, né? Titemi, significa pôr ou colocar em determinado lugar de forma ordenada, ou melhor, né? Quem fala de forma ordenada é Lounaida, não é Leonardo. Lounaida escreveu, né, o livro sobre termos semânticos, né? Estou até com ele aqui, né? Grego, português, do Novo Testamento, com estudos semânticos. Então, de forma ordenada, um ser impessoal ou inanimado nunca poderia realizar algo de tamanha cumplicidade. E melhor, ele vai fazer o quê? Leturgos. O que é leturgo? Trabalho. Um ser inanimado, pastor Galli, vai chamar alguém para trabalhar? É complicado, né? Sim, e você não vê nenhuma proposta de tentar observar melhor. Então, eles chamam isso de prosopopeia, né? Prosopopeia. Não, o Espírito Santo, a aparição do Espírito Santo é prosopopeia. E eu creio, vou falar algo agora, o senhor vai gostar bastante. Que eles falam que o Espírito Santo não é um ser pessoal. Ele não é um ser pessoal, ele não é uma pessoa. Mas eu escrevi aqui, eu esqueci qual livro, acho que você deve lembrar mais do que eu, que fala que Satanás é uma pessoa. Satanás é uma pessoa. Só que é interessante que eles traduzem que Satanás entrou dentro de uma pessoa. Uai, uma pessoa entra dentro de outra? Eles não acreditam nisso. Lucas 22, 3. E aí, como é que fica? E só para eles terem ideia,
Aí eles falam bem assim, não, mas na Almeida também está. Eu não estou fazendo comparação de Almeida, estou fazendo comparação dos originais com a TNM. Eles traduzem Satanás com letra maiúscula. E todos nós sabemos, letra maiúscula indica nome próprio. Então, Satanás é o nome próprio do capiroto. Só que quando você pega Jó, se eu não me engano, 1,6, está lá, Ra-Satã. Ra-Satã, Ra, como nós sabemos, é o artigo. E não se emprega artigo antes de nome próprio, no hebraico. Então, Ra-Satã Satã é um adjetivo, adversário, opositor, não é um nome próprio. Se outra Bíblia traduziu com maiúsculo, está errado também, meu irmão. Entendeu? Mas, só que eles elevam ainda mais a figura de Ra-Satã, né? Eu costumo, há muitos anos, né, quando eu comecei a entrar nessa questão de grupos de WhatsApp para debater, professor, eu lembro que eu formulei uma forma de mostrar que há uma distinção de pessoas. E eu lembro que isso foi assim, um marco na minha vida. Eu debatia com os unicistas, né, que eram bem ferrenhos, e eu falei assim, abre aí em Mateus capítulo 4. Aí eles, tá vendo? O cara quer debater, não sabe nem onde está. Você está querendo falar Mateus 3, do batismo. Eu falei, não, estou querendo falar de Mateus 4 mesmo. Aí ele já, porque aquilo que é novo para eles deixam ele meio... Uhum. Aí falou assim, ali Jesus foi conduzido ao deserto. Vocês falam que é a mesma pessoa. Condutor e conduzido é a mesma coisa? Não é. Você entra no ônibus. O ônibus é o condutor. Você é o conduzido. Vocês não são iguais. Um é máquina, o outro não. É tração móvel. Então, Jesus e o Espírito Santo, há uma distinção entre eles. Uhum. Entendeu? Aí eu falei essa questão do condutor e conduzido, a gente, né? A gente e ouvinte, quando Jesus fala bem assim, Pai, obrigado por haveres ter me ouvido. Assim, nós temos uma série, né, mostrando essa distinção de pessoa, e o Espírito Santo é, sim, uma pessoa, né? Então, isso aí é fato. Então, esse erro grotesco, né, dessa questão de acrescentar o pail, né, ativo, e também o coar, né? Eu citei vários, mas vamos falar do coar. E não existe isso lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Então, realmente é uma proposta bem ruim mesmo, de você tentar, e eu estava meditando quando eu estava escrevendo, porque, segundo eles, a tradução deles é baseada em Westcott Hort, né? É um absurdo aqui. É um absurdo, né? Claro. Mas eu estava vendo que, assim, a história de Westcott Hort é muito limpa, é muito boa, né? Desde Westcott Hort, Tischendorf, né? Os camaradas que realmente se debruçaram para fazer as suas traduções, e realmente a tradução, se fosse baseada em Westcott Hort, seria uma ótima tradução, porque eles são maravilhosos, né? Eles veneram o Código Vaticano, eles têm um apreço pelos manuscritos mais excelentes, eles são bons de fato. Então, você consegue observar que há, sim, uma veracidade. Então, mas eles fogem totalmente. Aí você cai para o lado dos próprios referenciais heurísticos, os teóricos. Você pega Bruce Metzger, falou que a tradução é uma perversão. Né? Nós temos Mantei, né? Dr. Mantei, também. E Dr. Mantei, se eu não me engano, ele escreveu uma carta para a Sociedade Torre de Vigia para tirar o nome dele, porque ele estava endereçando o nome deles como ele tivesse apreço por essa tradução, e principalmente a tradução de João 1:1, né? Ele negou e pediu para tirar. Caso continuasse, entrar em juízo, sofreu um agravo judicial. Então, são várias referências, F.F. Bruce, né?
eles costumam se debruçar numa fala de Carlos Augusto Vailate, professor. Não sei se você já ouviu falar isso. Só que o Carlos Augusto Vailate, ele não fala que a tradução é boa. Ele não fala. Ele fala no vocativo, no tom de espanto. Ele fala com tom de espanto. Assim, inclusive, a única tradução que traz Isaías, se eu não me engano, 64:6, né, a sua justiça trapo de imundícia. Trapo de imundícia, né, ali seria roupa suja, né, de nidá no hebraico, é a mulher quando está em estado de menstruação. Menstruação, panos de menstruação. Aí ele fala, inclusive, é um tom de espanto, porque ele sabe que não é uma tradução boa, ele não fala. Claro. Então, o erudito apoiou, ele não apoiou, meu amigo, nunca ele apoiaria. Eu acho que ninguém, em juízo perfeito, que conhece os originais, pelo menos um pouco, de forma branda, os originais da Bíblia, grego, hebraico, aramaico, copta, qualquer língua influente, ele nunca vai trazer isso à tona. Sabe que eu acho que o corpo governante ele entende de menstruação, mas de divindade de Cristo, não. Deve ser. Menstruação, eles são bons. Ué. Não é? Só acertaram aí, né? Mas, então, agora deixa eu só fazer uma pausinha aqui, falar com os nossos telespectadores. Nós estamos com 50 pessoas, 48 agora online, e quero dizer para você, não deixe de orar pelo nosso ministério. Você, além de suas orações, você pode também contribuir fazendo um superchat. Aqui no cifrãozinho onde você comenta, né? Tem um cifrãozinho. Se você quiser fazer uma oferta de amor para a gente, é bem-vindo. Ajuda a pagar as despesas da manutenção do nosso canal, do nosso estúdio, entendeu? Ou então você pode fazer um Pix para a gente, né? Eu coloquei já aqui, né? O Pix. Eu vou colocar de novo para você aqui, tá? Eu vou deixar aqui na tela para você, ó. Se você puder nos ajudar, faça um Pix, tá certo? Agora, eu queria rodar para você a propaganda do nosso curso de apologética. O nosso curso de apologética, ele tem 45 horas de vídeo. E são 30 aulas. Você aprende a história das heresias. Você aprende por que é difícil evangelizar adepto de seita. Como se preparar para o evangelismo de sectários. E a partir da 9ª aula, até a 30ª aula, a gente vai comparando teologia sistemática cristã com a teologia sistemática das seitas. Por exemplo, Bíblia, o ser de Deus, a pessoa de Jesus, do Espírito Santo, por ordem de assuntos. É show de bola, o curso está disponível para você. Eu vou rodar a propaganda dele. Se você quiser adquirir esse curso, você adquire comigo. O valor, você vai ver só, tá bom? Você não vai acreditar. Deixa eu rodar o curso para você ver. Deixa eu colocar aqui. Isso, está aqui, ó. Você que deseja conhecer mais sobre as doutrinas da Palavra de Deus e deseja compartilhar sua fé com adeptos de seitas, há uma grande ajuda para você. O curso de Apologética Online, do pastor Fernando Galli, ministrado num site em área restrita apenas para alunos, tem ajudado muitos irmãos no campo teológico, apologético e evangelístico, com 30 videoaulas com 45 horas ao todo e com 800 páginas em apostilas em PDF sobre seitas e doutrina bíblica. Você aprenderá a dar as respostas bíblicas visando a conversão dos sectários. Para maiores informações, entre em contato com o WhatsApp do pastor Fernando Galli, 016 996 37 12 25. Matricule-se já. Então, nosso curso de apologética, com 45 horas de vídeo e 30 aulas, e mais essas 800 páginas em PDF, o valor é R$100. Você acredita nisso? Só que hoje, se você adquirir esse curso hoje, eu vou fazer um desconto de 20% para você. Aí você entra em contato comigo no meu WhatsApp, 016. Esse curso eu vou fazer por esse valor, porque hoje, excepcionalmente hoje, porque nós estamos precisando muito honrar os nossos compromissos. A gente investiu no nosso estúdio,
né? Eu vou mostrar aqui para você um pedacinho do nosso estúdio para você, tá vendo? Ó, tem computador, microfone, tem os equipamentos de luz, tem as espumas, tapete, os pedestais, a iluminação, entendeu? Então, o nosso curso, quando ele é vendido, adquirido, as pessoas estão nos ajudando a pagar a manutenção disso. Além do que, nós pagamos R$ 189 de internet, energia, a gente gasta R$300, R$400 por mês, entendeu? Então, se você puder nos ofertar, entre em contato comigo, tá? Pelo meu WhatsApp, vou colocar aqui meu WhatsApp, 996-37-12-25, tá bom? Esse é meu zap. Se você puder fazer essa oferta para a gente está passando dificuldade esse mês para pagar essas contas. Então eu peço, por favor, que você possa nos ajudar. Se você fizer um super chat aqui, nós vamos receber daqui um mês só. E se você puder nos abençoar um Pix, ou falando comigo pessoalmente, sou muito grato a você, tá bom? Muito bem, pastor Leonardo. Tem mais algum texto que o senhor gostaria assim, de comentar? Então, pastor, tem sim. É o texto de Bereshit, Gênesis, né, capítulo 1, verso 1. Uhum. Em Gênesis, capítulo 1, verso 1, ali a gente vê, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Geralmente, as TJs afirmam que Deus não está no plural, só que ali nós encontramos, né, em vários também, esse termo plural, Elohim, é um ser plural. Elohim, esse sufixo im, no máximo que ele pode indicar é dual, e dual indica duas partes. Então, no máximo, mas ali é plural. Então, por quê? Porque ele é uma transformação do termo, uma inscrição em 8 logaritmos, chamado An, que era o Deus céu, o Deus do céu, que depois foi El, né, depois Lil, né, o L, apenas o L, que indica força, a força que conduz, né, na escrita proto-cananita, ele era uma cabeça de um touro com um cajadozinho, indicando a força que conduz. Então, ali, o nome de Deus que aparece no início, eu não posso também ser desonesto e falar, não, ali é a Trindade. Não, ali é forças, mas está no plural. Quando eles caem lá embaixo, Gênesis 1, 26, tem outro termo, Nasser, está no cortativo. Cortativo é a primeira pessoa do plural. Então, a nossa imagem também tem. Depois tem termos como Nirdá, Navilá, Mimenu, e melhor ainda, sabe qual que é? É a oração do Shema. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, ouve Israel. Esse termo Elohenu, ele está no plural construto masculino e com o sufixo no plural. Entendeu? Então, tem uma série de termos aí no plural. Mas aí a questão é o seguinte, que alguém está perguntando aqui para mim, você está precisando fechar a porta ali? Pode ir, não tem problema. Aí, se você quiser fechar e voltar, não tem problema, não. Aí você me tira da tela, então, por gentileza. Tá bom. Eu vou... eu estou passando aqui para vocês as contas que a gente tem, que alguns irmãos estão pedindo, né? Sobre os nossos bancos, assim, tá? Para você fazer oferta para a gente, tá bom? Estou colocando aqui para você, tá? Caso você queira fazer uma oferta de amor para nós, tá aqui, tá? Mas veja bem, né? Falar sobre tradução no Novo Mundo dá muito pano para manga, porque há muitos versículos mal traduzidos,
tendenciosos, né? Então, eu ia perguntar para o pastor e professor Leonardo o seguinte, o texto lá de Deuteronômio 6,4, às vezes, alguns cristãos, defensores da Trindade, dizem assim, a Trindade está clara ali. Mas veja, se estivesse clara, o judeu creria na Trindade, não é? O que o judeu entendia quando ele lia Errat, né? Então, o termo Errat, né, ele significa uma unidade composta, porque nós temos em Bereshit, Gênesis, né, capítulo 2, versículo 24, ele vai largar a mamãe e o papai, vai se juntar à mulher e vai se tornar os dois, plural, vai se tornar uma só carne. Então, Errat. Nós temos também a fabricação dos instrumentos ali no Mishkan, que é o tabernáculo, também Errat. E vários outros. Na verdade, a realidade é que Deus sempre se manifestou como um ser plural. Deus sempre se manifestou como um ser plural. Você pega lá, Borer, lembra do teu criador. Na verdade, não é teu criador, é dos teus criadores. O sufixo ali está no construto no plural. A tradução do Novo Mundo, sabe o que ela faz com esse texto? Ela diz assim que é um plural majestático, então ela traduz por grandioso Criador. Deixa eu te falar sobre plural majestático. Eu estudo, né, a língua semita há muitos anos. Né? É minha área. Etiologia, que é cultura do Oriente Próximo, é minha área. Eu nunca ouvi falar de nenhuma língua do Oriente que tenha esse uso de plural majestático. Plural majestático é uma invenção de alguns judeus de má fé para não qualificarem que Deus se manifesta como plural. Os mais honestos vão dizer assim, não, aqui em Bereshit Gênesis 1, 26, Nasser, aqui é plural deliberativo, ele está deliberando, ele está concedendo para que a sua equipe participe, né? Mas não existe isso, entendeu? Mas o mais honesto, mas se você pegar, eu tenho obras aqui, eu trabalho muito com essa área de judaísmo, eu tenho obras aqui do Rabino Yom Tov, vários, todos eles são unânimes, né? Inclusive os rabinos ortodoxos, ultra-ortodoxos, dizem que Elohim é um ser plural, entendeu? E Deus se manifesta como um ser plural. Você quer mais ultra-ortodoxo do que o Sefer Yetzirah? O Sefer Yetzirah é um livro sobre Kabbalah, ou Kabbalah. O Sefer Yetzirah, ele fala que Deus se manifesta em três, pai, mãe e filho. Você pega o Zohar, aí eles falam, pastor Gali, que esse negócio de trindade é invencionice de cristão. Não estou falando de trindade. Mas então eram judeus que não percebiam, né? Porque a manifestação já estava, e alguns perceberam. Aí você pega o Zohar. O Zohar fala que Deus se manifesta em três essências. Fala, está explícito no Zohar. Entendeu? Então, tipo assim, não tem como negar isso. Entendeu? Depois desse livro que eu estou escrevendo, já estou concluindo, né? Sobre a tradução do Novo Mundo, eu vou escrever um outro sobre a questão de Yeshua ser Deus, entendeu? Yeshua ser Deus, de fato, entendeu? Tanto no Antigo como no Novo, uma transposição nos escritos judaicos, entendeu? O problema hoje é que as pessoas, elas lêem, vamos supor, uma frase inteira. Essa frase você colocou aqui, se você puder nos ajudar, faça um Pix celular. Você colocou a frase completa, até o nosso ministério. Só que as pessoas só falam assim, se você puder nos ajudar. Elas não leem completamente. Aí eles erram muito quando dizem o quê?
Jesus é o servo sofredor? Sim, Jesus é o servo sofredor. Eu tenho total ciência disso, gramaticalmente e culturalmente. Como assim? Jesus não é o Machia? Jesus é o Machia. E aí? Se você pegar o Targum de Onkelos, você vai ver que lá vai dizer assim, que o meu servo, o Machia, está escrito isso lá. O meu servo, o Machia, está escrito, explícito. Entendeu? O Targum de Onkelos, não, desculpa, de Jonathan, né? E Onkelos só escreve a Torá, né, em aramaico. O Jonathan que escreve os profetas. Então, você vê de fato a prova e as comprovações linguística e culturalmente. Então, você vai ver isso em toda a Bíblia. Mas, depois que você provar isso, que ele é o Machia, aí tem uma problemática. Aí, quem não conhece o judaísmo, fala bem assim, mas ele é o Machia ben Yosef. Espera aí, cuidado. Ele é o Machia ben Yosef, quando o Machia ben Yosef se identifica como servo sofredor, como leproso, nagua, leproso. Porque o termo aflito ali, do versículo 4, é nagua, é negar, né? Seria leproso. Tanto é que a Vulgata Latina traduz como leproso. A Vulgata Latina ali traduz como literalmente leproso. Porque na ótica judaica, quando eles vão fazer o estudo de Isaías 53, né? Está pulando, conversando outra coisa, mas entendeu? A gente chega sempre no denominador. Isaías 53, eles pulam lá para duas parashot, né? Ou parashá. A parashá Tzaria e a parashá Metsorá. Que é quando ele pega a lepra. A criança pega a lepra. E a criança, quando pega a lepra, ela vai... Desculpa, a criança, Tzaria, concebeu. Quando a mãe concebe uma criança, ela tem que prestar uma oferta, porque ela está contaminada, também, eles falam. E ela fica contaminada. Então, quem contaminou a mãe? Foi o filho. Então, eles fazem uma associação que esse leproso, que é o Machia, vai contaminar a mãe, que é Israel, e por isso que vai haver essa divergência entre eles. Se você pegar o Tratado de Sanhedrin, você vai ver lá em 98b, está escrito, o Rabino Sheila vai dizer assim, qual é o nome dele? Shiló, o enviado. Mas o Rabino Hanassi vai dizer assim, o nome dele é o leproso. Então tem uma... Isso aí só que, tipo assim, se você falar que ele é o Ben Yosef na sua totalidade, você vai errar, porque o Ben Yosef, ele vai morrer em Gog e Magog, vai ser ressuscitado pelo Ben Davi. Se você falar que ele é o Ben Yosef é da tribo de Efraim. Então, a gente tem que ver o que realmente está falando, que você possa aplicar nessa figura do Machia, porque senão você acaba errando aí. Tá certo. Bom, pessoal, nós estamos terminando. Tá vendo, Leonardo? Não teve só pouca gente, não. Nós tivemos quase 60 pessoas, né? E... Eles falaram que ia burlar, pastor, me falaram aqui, vieram no meu privado e falaram assim para mim, nós vamos burlar a sua ministração, mas eu falei para ele, pode ser 2 pessoas assistindo, mas vai ficar gravado. Além dessa gravação, vai ter o livro, e vocês vão sofrer. Já sofrem com o pastor Fernando Galli, agora vai sofrer com o Leonardo. Não, mas a gente é assim, eu assisto, estamos falando aqui do Arena Apologética, né? Eles estão fazendo agora uma live, onde está havendo um debate entre o Atafona, que é um testemunho de Jeová, e o Caçador de TJ, né? Então, e o pessoal estava falando, ninguém vai assistir a entrevista do pastor Galli hoje, vai ser um show. Eles estão lá com mais de 150, eu estou vendo aqui, estou acompanhando, eu comparo, claro, né? E quando a gente tem uma boa concorrência, a gente cresce junto, né? O duro se não fossem bons concorrentes, né? Então, e a gente deixa as lives gravadas, que o pessoal de lá vem assistir a minha, os daqui vai lá depois, e todos nós estamos cooperando para o reino de Deus, né? Isso que importa, né? Então eu não vejo as pessoas assim como concorrentes, né? Pessoal do Arena Apologética, que Deus abençoe vocês, né? Que prospere o trabalho de vocês. Já tivemos um arranca-rabo no começo, mas já passou, já, tá? Ó,
Um beijão para vocês, tá certo? Nós estamos terminando o nosso programa. Eu quero agradecer a presença de todos os irmãos que estiveram aqui e agradecer também o pastor, professor Leonardo Andrade, que tem um currículo aí, né, bem vasto, para a glória de Deus, pessoa, apesar disso, humilde, e nós vamos continuar orando pelo Senhor, tá certo? E vocês orem por mim também, e que Deus possa nos usar como instrumentos da palavra dele, tá bom? Muito obrigado. Nós iremos mais à frente, pastor Leonardo, fazer uma live, porque hoje a gente se concentrou mais em textos, em problemas, né, que falam na tradução Novo Mundo, que dificultam o entendimento da Trindade, porque a tradução Novo Mundo manipula mesmo, né? Mas em outras ocasiões falaremos de outros textos que contêm erros gramaticais, erros de tradução, e a gente vai estar falando sobre isso também. Muito obrigado pela sua presença, tá certo? A gente volta na segunda-feira. Deixa eu só avisar para vocês. Na segunda-feira nós teremos pastor Raul Nogueira, ele falará sobre o livro de 1 João, um especialista em 1 João. Na terça-feira, nós vamos entrevistar o Diogo Ribeiro. Ele deixou de ser testemunho de Jeová e se tornou adventista. Vou querer saber por quê, né? No dia 19, nós vamos entrevistar o pastor Fernando Ferreira, ele vai falar sobre adoção de crianças. No dia 20, nós vamos entrevistar a Laís Sana, uma brasileira que mora nos Estados Unidos, ela foi mormon, ela também vai dar o seu testemunho aqui. E no dia 21, Pedro Gaião, uma revelação no mundo da apologética, falando sobre Igreja Católica. Fiquei fascinado de ver o que esse rapaz sabia sobre Igreja Católica. Ele vai voltar aqui para falar sobre outro tema. E assim, o nosso programa sempre vai estar crescendo na graça, na fé. E só para terminar mesmo agora, a gente lançou, além do programa do Gali, um outro programinha que vai durar de 5 a 7 minutos por dia, chamado Pitacos do Gali, aonde eu vou dar meus pitacos, né? Se você não sabe o que quer dizer pitaco, por favor, olha no dicionário, tá? Pitacos do Gali, todo dia, de 5 a 7 minutos. Hoje, por exemplo, eu falei o seguinte: eu saí de uma seita, e agora? O que eu faço? Tem muita gente que me telefona, entra em contato comigo, dizendo o seguinte: olha, eu saí de uma seita, pastor, e agora? O que eu faço da vida? Então eu dei uma breve resposta. E sempre a gente vai tratar de temas curiosos. Pitacos do Gali, acompanha todo dia. Se você gostar, você espalha, recomenda. E se você que está com a gente aqui não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva, ative as notificações, dê o joinha, e a gente deseja a você um feliz sábado, um feliz domingo, um feliz final de semana. Pastor, Deus abençoe. Fica aí para a gente se despedir em offline. Deus abençoe. Fui, tchau!